Imagine estar caminhando sobre um vasto campo de gelo e lama em uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta. O extremo leste da Sibéria, o ar é frio, o solo parece murmurar segredos antigos e cada passo afunda em um terreno que até pouco tempo atrás estava eternamente congelado. Foi exatamente nesse cenário que um grupo de cientistas fez o tipo de descoberta que só acontece uma vez a cada século. Se tanto, algo estava surgindo do gelo lentamente, como se despertasse de um sono milenar. À primeira vista, parecia apenas uma massa escura e coberta de sedimentos, mas ao se aproximarem, os pesquisadores perceberam que estavam diante de um corpo. Não um fóssil, não um esqueleto, mas um animal inteiro com pele, olhos, pelos e até mesmo os órgãos internos pareciam estar ali, esperando para contar uma história esquecida pelo tempo. Era um bebê mamute, tão bem preservado que parecia ter adormecido ontem, e não há mais de 130 mil anos. Os cientistas mal podiam acreditar no que viam. Era como abrir uma cápsula do tempo, um portal físico, um passado quase inacessível. E foi assim que nasceu Iana, batizada com o nome da bacia hidrográfica próxima. Essa pequena mamute rapidamente se tornou o fóssil mais bem preservado de sua espécie em todo o planeta. Mas o que mais esse corpo quase intacto pode nos contar? Que segredos a Terra escondeu por tanto tempo sob seu gelo milenar? Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dê aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga o canal. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo para você. Bom, então vamos lá. Iana não era um gigante como os mamutes adultos que conhecemos dos museus e filmes. Era um filhote, medindo apenas mais de 1 metro de altura e pesando cerca de 180 quilos. Ela tinha aproximadamente 1 ano de vida quando morreu. Seus traços encantaram os cientistas. Pele espessa de tom acinzentado, pelos ralos com surpreendente tom avermelhado e uma pequena tromba encurvada que se estendia até a boca. E o mais impressionante, os olhos. Os olhos estavam ali, congelados no tempo, vibrados, porém inteiros, como se ainda pudessem ver. Ao olhar para ela, era impossível não compará-la a um elefante bebê moderno. A semelhança era comovente. Mas havia também algo de estranho, quase poético. Uma criatura vinda de um mundo que não existe mais, que caminhava por pradarias geladas e florestas extintas há milênios. Os pelos avermelhados, incomuns entre os elefantes de hoje, sugerem uma adaptação ao frio extremo. Um indício genético valioso sobre a era em que viveu. Era como se cada fio de cabelo carregasse informações sobre um passado esquecido. Mas Iana não foi encontrada apenas com uma imagem tocante de um animal extinto. Ela foi encontrada inteira demais para o tempo que passou. E isso levantou uma pergunta inquietante entre os pesquisadores. Como um corpo sobrevive por 130 mil anos sem apodrecer, sem virar pó, sem ser devorado pelo tempo? A resposta para esse mistério nos leva ao ventre gelado da Terra. Você está pronto para descobrir? A resposta para o enigma da preservação de Iana não está em algum processo mágico ou sobrenatural. Está no gelo. Mais precisamente em um tipo de solo chamado permafrost. Você já ouviu falar nesse nome antes? Ele designa camadas da Terra permanentemente congeladas,
comuns nas regiões polares do planeta, como a Sibéria, o Alasca e o norte do Canadá. Esse solo funciona como um freezer natural gigante, que mantém o que está dentro dele intacto por milhares ou até centenas de milhares de anos. Iana foi selada neste freezer logo após sua morte e ali permaneceu protegida da decomposição, do tempo e até da curiosidade humana. Mas por que esse solo é tão eficiente para preservar um corpo? Porque o frio extremo impede a ação de fungos, bactérias e qualquer outro micro-organismo que causaria a decomposição. Imagine colocar um pedaço de carne num congelador e deixá-lo ali por 1000 séculos. Quando você abrir, ele ainda estará ali, com textura, forma e até cor. É isso que o permafrost fez com Iana. Ele a manteve adormecida em um sono congelado desde o período interglacial do Pleistoceno, muito antes de qualquer ser humano pisar na Terra. E não pense que isso acontece com frequência. Encontrar um mamute preservado nesse nível é um evento raríssimo. Até hoje, apenas 6 mamutes completos foram encontrados, 5 na Rússia e 1 no Canadá. Nenhum, porém, com o nível de integridade que Iana apresentou. Era como se o tempo tivesse congelado exatamente naquele instante de sua vida. Mas como o mundo esquentando e o gelo derretendo, o que mais pode estar escondido sob nossos pés, esperando para despertar? O que preservou Iana por tanto tempo agora começa a desaparecer diante dos nossos olhos. O aquecimento global, infelizmente, esse inimigo silencioso que afeta o planeta ano após ano, está derretendo o permafrost em ritmo acelerado. E isso não significa apenas encontrar fósseis congelados. Significa abrir portas para o desconhecido e talvez para o mais perigoso. À medida que o gelo milenar se desfaz, se libera não só carcaça de animais extintos, mas também gases de efeito estufa, restos de florestas congeladas e micro-organismos adormecidos há milhares de anos. Você já pensou no que pode estar escondido nesses solos há tanto tempo? Vírus, bactérias e formas de vida que o ser humano moderno jamais encontrou podem estar ali, intactos, apenas esperando um degelo para despertar. Não se trata de ficção científica. Alguns estudos já identificaram vírus congelados no permafrost que voltaram a se replicar em laboratório. Imagine a consequência de algo assim escapando para o ambiente sem controle. O passado, nesse caso, não apenas nos conta histórias, ele pode também ameaçar nosso presente. A descoberta de Iana é um marco para a ciência, sem dúvida, mas ela também levanta um dilema inquietante. Será que estamos prontos para lidar com tudo que o gelo tem a nos revelar? Porque com cada verão mais quente, novas carcaças surgem, novos gases são liberados e os riscos aumentam. A pergunta não é apenas o que encontraremos, mas o que será liberado junto. E se for tarde demais para conter? Em março de 2025, quase um ano após sua descoberta, Iana foi levada para um momento que misturava ciência e reverência. A necrópsia mais antiga já feita em um mamute bebê. No centro cirúrgico do Museu do Mamute, cientistas vestiram trajes estéreis, máscaras e luvas como se estivessem prestes a operar um paciente. E de certa forma, estavam mesmo. Assim que os primeiros cortes foram feitos, um cheiro intenso invadiu a sala, uma mistura de terra úmida, carne envelhecida e o tempo. Era como abrir um envelope fechado há eras, com segredos intactos em seu interior. Os cientistas ficaram boquiabertos
A pele de Ana ainda mantinha a tonalidade acinzentada original, contrastando com os pelos avermelhados espalhados pelo corpo. Esses tons poderiam conter pistas genéticas sobre a adaptação da espécie ao frio do Pleistoceno. Um detalhe visual que, por si só, já valeria dezenas de páginas científicas: a pequena tromba enrugada, curvada em direção à boca, estava perfeitamente visível. E os olhos, sim, ali como detalhes preservados, como se ela pudesse acordar a qualquer momento. Havia algo profundamente humano nesse olhar congelado pelo tempo. E não era só por fora que Ana surpreendia. O mais intrigante estava por dentro. Os órgãos internos estavam em condições notáveis. O estômago, parte do intestino e até traços do que parecia ser uma última refeição. Imagine estar diante de um corpo que morreu há 130 mil anos e ver o que ele comeu no último dia de vida. A ciência estava diante de uma oportunidade única, não só para entender o animal, mas também para reconstruir um ecossistema inteiro. Mas o que exatamente ela havia comido antes de morrer? Essa resposta levaria os cientistas ainda mais fundo na história e no mistério. Dentro do corpo congelado de Ana havia mais do que músculos e ossos bem preservados. Havia pistas vivas sobre o mundo perdido no tempo. Ao analisarem cuidadosamente o conteúdo do estômago e do intestino da pequena mamute, os cientistas encontraram fragmentos vegetais ainda reconhecíveis. Restos da última refeição de Ana, engolidos pouco antes de sua morte, revelavam o que crescia, florescia e era consumido na Sibéria há 130 mil anos. Não era apenas uma curiosidade, era uma chance de reconstruir a vegetação, o clima e até o funcionamento ecológico da era pré-humana. A partir desses resíduos, os pesquisadores esperam identificar tipos específicos de musgos, gramíneas e sementes que já não haviam mais ou que evoluíram drasticamente. Esporos também podem estar ali adormecidos, esperando apenas o momento certo para contar sua parte da história. Esses organismos microscópicos funcionam como cápsula do tempo. E uma vez estudados, podem revelar fungos, bactérias e até doenças que circulavam entre os mamutes e as espécies que viviam naquele ambiente. E mais, essa análise pode também indicar as estações do ano, o tipo de solo e as interações entre as espécies da época. Mas há algo ainda mais ambicioso em jogo: o DNA de Ana. Com esse material genético, cientistas podem traçar o genoma completo do mamute lanoso, comparando-o dos elefantes modernos. Isso abre espaço para teorias que parecem saídas de filmes: clonagem, recriação genética e a possibilidade, por mais remota que seja, de trazer o mamute de volta à vida. Será que estamos prestes a reviver uma espécie extinta? Ou essa ideia esconde mais perigos do que podemos imaginar? Mesmo com toda a tecnologia envolvida na análise do corpo de Ana, uma pergunta essencial parece sem resposta: como ela morreu? Os cientistas vasculharam cada centímetro do seu corpo em busca de sinais de trauma, marcas de predadores, doenças ou ferimentos internos, e não encontraram nada conclusivo. Nenhuma fratura, nenhum sangramento, nenhum vestígio de ataque. Era como se Ana simplesmente tivesse parado, como se em um instante silencioso ela tivesse deixado de existir, sem deixar rastros do que causou seu fim. Uma hipótese comovente e possível é que ela tenha se perdido do grupo,
Mamutes, assim como os elefantes modernos, viviam em sociedades matriarcais, onde os filhotes dependiam da proteção da mãe e da manada. Um bebê sozinho no gelo era uma sentença quase certa de morte. Iana tinha cerca de 1 ano e estava na fase de transição alimentar, quando deixava de depender apenas do leite e começava a buscar alimento por conta própria. Isso a tornava mais curiosa, mas também mais vulnerável. Fome, frio, solidão, qualquer um desses fatores poderia tê-la vencido. Outra teoria intrigante envolve o próprio local onde ela foi encontrada. A parte traseira do seu corpo ainda estava parcialmente presa ao chão congelado, como se tivesse afundado em um terreno instável. Será que ela caiu em uma fenda? Escorregou em um pântano gelado? Ou foi surpreendida por uma tempestade repentina que a cobriu antes que pudesse reagir? Não sabemos e talvez nunca saberemos. Mas há algo que podemos afirmar com toda certeza. Nenhum ser humano esteve envolvido. O Homo sapiens só chegariam à Sibéria 100 mil anos depois. A morte de Iana foi um evento natural, perdido no tempo, até que o gelo decidiu contá-lo. Mas se seu fim foi solitário, seu legado está longe de ser esquecido. Ainda falta uma última peça nessa história, e ela envolve a todos nós. Iana não é apenas um fóssil extraordinário, ele é um espelho, um reflexo congelado de um mundo que já não existe. E um aviso gritante sobre o mundo que estamos prestes a perder. Sua impressionante preservação não só permite que a ciência reconstrua o passado, mas também nos força a encarar o presente com outros olhos. Afinal, foi graças ao aquecimento global que Iana emergiu do gelo. Sem ele, talvez ela continuasse adormecida por mais 100 mil anos. Mas a pergunta inquietante é: a que custo? O permafrost está derretendo e com ele tudo que estava selado, corpos, micro-organismos, gases do efeito estufa, não é apenas a história que está emergindo, são também riscos que jamais enfrentamos antes. A descoberta de Iana acelerou debates científicos e éticos sobre quanto devemos explorar esses vestígios congelados. Afinal, até que ponto estamos preparados para lidar com doenças ancestrais, com DNA de espécies extintas, com uma natureza que responde com força à nossa interferência? Enquanto os cientistas continuam a analisar os tecidos, o DNA e os fragmentos vegetais colhidos de Iana, novas descobertas certamente virão. Mas talvez o maior legado da pequena mamute seja este: nos lembrar que a Terra guarda segredos profundos e que ao desenterrá-los também despertamos suas consequências. A pergunta que fica é: estaremos prontos para o que o gelo ainda aguarda? Ou seremos surpreendidos de novo da próxima vez sem aviso? Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse assunto. Até a próxima!